Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Polícia Sem Fronteiras, para plantar na sua cabeça a noção de que a polícia é a contra-insurgência. Ou melhor ainda, a ideia de que a polícia é um golpe de estado permanente. Como esse episódio é também sobre a história da polícia e a forma que ela tem hoje, eu recomendo que você assista aos episódios anteriores que eu gravei sobre a história da polícia, que são História da Polícia e Polícia Moderna. Mas calma, você também não precisa fazer isso agora, né? Se você já tá aqui, pode assistir esse episódio numa boa, porque você vai entender tudo normalmente. Mas depois, aí, em outra ocasião, assiste esses programas que eu indiquei, porque você vai pegar um contexto muito maior da coisa. Vamos lá, eu não sei se você que está me assistindo já teve a oportunidade ou privilégio de viajar para outros países. Se não foi, também não muda nada. Você com certeza já assistiu séries, filmes, notícias e documentários que mostram a polícia de outros países e provavelmente você já constatou que, cara, não importa muito o lugar, polícia é sempre polícia. Para qualquer lugar que você já viajou na vida, a comida é sempre diferente, né? Mas quando o assunto é polícia, a apresentação do prato pode até variar, ter uns ingredientes diferentes e tal, mas o sabor é sempre o mesmo. Bom, agora como que isso é possível, né? Como que no mundo inteiro tem várias histórias, culturas, religiões, influências, como que todo mundo pensou em um modelo de polícia que é tão parecido assim? Bom, a resposta curta para essa pergunta é: graças a eles, os imperialistas, os donos do mundo, os United States of America. Mas a resposta mais elaboradinha é a que eu vou desenvolver agora, então bora lá. Para entender melhor tudo isso, a gente precisa voltar algumas casas e dar uma olhada ali para o final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, começou a entrar em colapso todo o sistema colonial europeu. Com várias colônias lutando pela independência, os Estados Unidos logo sacaram que estavam sendo criados vários vácuos de poder em áreas onde eles não seriam muito capazes de preencher. Sobretudo porque muitas dessas colônias já estavam se aliando politicamente. Para além disso, várias colônias já tinham entre si uma solidariedade étnica e ou religiosa que eram muito fortes. Isso, claro, sem contar infinitas aspirações econômicas em comum. Então, resumindo, eram vários fatores que isolavam os Estados Unidos, mas abriam margem para um outro alguém chamado União Soviética. Foi diante desse cenário que a CIA começou a elaborar vários relatórios para o governo, mostrando que a melhor maneira possível de seguir projetando o poder imperial dos Estados Unidos seria garantindo a segurança interna dos países que já estavam alinhados com eles. E como é que você garante segurança interna de um país? Polícia, simplesmente treinando a polícia de todos os países do mundo que defendiam os interesses norte-americanos. É a partir daí que Washington começou a apoiar, treinar e financiar instituições policiais estrangeiras pelos 4 cantos do planeta. E foi um pouco mais para frente, no pico da Guerra Fria, que policiamento passou a significar contra-insurgência. Então veja que, como sempre, o objetivo final da polícia não tinha relação com reduzir a violência, diminuir a criminalidade, proteger você, sua família, garantir sua segurança. Isso é só um discurso que os caras usam. A polícia, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade foi sendo estruturada como uma ferramenta de controle para garantir a hegemonia norte-americana. E cara, cá entre nós aqui, é um raciocínio muito bom. É inteligente, porque afinal não dá para os Estados Unidos lutarem e começarem guerras contra todos os revolucionários do mundo inteiro o tempo todo. Mas dá sim para você minar esforços revolucionários simplesmente treinando e equipando a polícia dos seus aliados para servirem de linha de frente contra qualquer tipo de revolta, levante ou dissidência. Então é exatamente isso que os caras fizeram. A partir de 1945, que foi quando a Segunda Guerra Mundial terminou, como parte dos esforços norte-americanos de reconstruir as potências do eixo, lembram do eixo? Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi reformar totalmente as polícias da Alemanha e do Japão. Daí, a partir de 1950, sob a supervisão da CIA e do Pentágono,
o alto escalão da polícia e do exército norte-americano começaram a viajar pelo mundo todo para treinar tudo que é polícia. Só de 1950 a 1970 eles forneceram treinamento para a polícia de pelo menos 52 países, incluindo aí Uruguai, Argentina, Guatemala, Honduras, Panamá, Arábia Saudita, Turquia, Congo, Vietnã e, claro, nós aqui, Brasilzão. Um dos programas mais famosos de treinamento das polícias foi feito por uma agência chamada, em português, Escritório de Segurança Pública. Ela foi criada pelos Estados Unidos em 1962 e existiu por 12 anos, quando finalmente, que surpresa, surgiram evidências de que os equipamentos e os treinamentos norte-americanos estavam ligados a casos de tortura, assassinatos e desaparecimentos na Argentina, no Brasil e Uruguai. Esse programa sozinho, durante esses 12 anos aí, formou mais de 1 milhão de policiais no dito terceiro mundo. E nesse meio tempo, de 1950 a 1970, internamente, os Estados Unidos com o presidente Johnson declararam guerra ao crime. E depois com Richard Nixon, eles declararam a famosa guerra às drogas. Tudo isso para justificar a expansão do sistema prisional e a normalização de uma polícia cada vez mais militarizada. Agora só um parênteses, o mais foda disso tudo é que uns anos depois, o próprio conselheiro do Richard Nixon, um cara chamado John Ehrlichman, o cara simplesmente admitiu que a guerra às drogas foi planejada com o objetivo de desorganizar e reprimir a esquerda e os movimentos negros. Então, bicho, pensa que os caras que criaram e declararam a guerra às drogas admitiram que o lance não tinha nada a ver com drogas. Foda-se você, a sua saúde, as drogas que você usa, o tráfico, os traficantes, foda-se tudo isso. Ninguém nunca se preocupou com nada disso. Então, se você defende a guerra às drogas até hoje, mano, pensa que você seria motivo de piada para esses caras. Então, para você ver, de todas as formas que você pode interpretar o papel da polícia, também é possível encarar ela como uma contra-insurgência global da hegemonia capitalista. Você sacou? Os Estados Unidos treinaram, regularam e disciplinaram polícias de todos os países que defendiam os seus interesses econômicos como uma forma de erradicar qualquer forma de insurgência, principalmente ali na época de insurgências comunistas. Isso foi inclusive uma condição que os norte-americanos impuseram para que vários países recebessem investimentos estrangeiros. O que significa dizer, deixa eu treinar sua polícia ou eu vou te isolar politicamente e economicamente e você vai morrer de fome. É basicamente isso, e essa mesma lógica aconteceu com quem se recusou a declarar guerra às drogas. Quando eu falo que a polícia norte-americana treinou praticamente as polícias do mundo inteiro a partir da Segunda Guerra Mundial, parece que é uma coisa meio distante, que aconteceu lá no passado, lá depois da Segunda Guerra Mundial, tipo, dane-se e tal. Parece que isso não tá rolando até hoje, mas o fato é que isso é tão comum que sequer é um tema que dá uma manchete de jornal, tá ligado? Na verdade, só deu manchete de jornal quando a nossa polícia foi treinada pelo FBI para conter os protestos que iriam rolar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Que de fato rolaram e que se você não participou de nenhum, saiba que foi simplesmente tiro, porrada e bomba. E claro, muitos despejos. E tudo isso a troco de um grande nada, diga-se de passagem. Esses convênios entre FBI, Embaixada Americana e o nosso governo também já rolaram para treinar em outras ocasiões as polícias de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Além, é claro, da nossa Polícia Federal, que foi criada copiando o modelo do FBI. Se isso não te diz nada, eu realmente desisto. E mais, muitos desses treinamentos da nossa polícia ocorreram até no Peru e lá em El Salvador, onde os Estados Unidos construíram e financiam até hoje centros de treinamento exclusivos para as polícias dos países da América Latina. E o resumo da ópera é o seguinte: o fato da presença policial aí na sua cidade parecer muito com uma ocupação colonial não é uma mera metáfora. Isso é o resultado da globalização do ideal de polícia
norte-americano. Um ideal de polícia que foi construído pela necessidade de supervisionar e garantir a expansão do capitalismo, ao mesmo tempo em que controla os seus efeitos mais indesejáveis, tais como violência, movimentos sociais, movimentos trabalhistas e qualquer forma de levante, revolta ou revolução. Os Estados Unidos simplesmente exportaram um modelo de repressão para o planeta inteiro. O que, como eu falei, é uma forma muito mais barata, tipo infinitamente mais barata e eficiente de intervenção e contra-insurgência do que colocar o seu próprio exército lá ou bombardear um país inteiro. E para terminar, hoje, em pleno 2021, ninguém mais cai nessa da ameaça comunista. Então esse discurso da época da Guerra Fria, ele foi atualizado. Hoje a preocupação global dos Estados Unidos, quando o assunto é a polícia dos seus aliados, não é mais ela servir como uma contra-insurgência comunista, mas sim contra o terrorismo. E onde esse discurso não cola, como é o caso aqui do Brasil, a gente simplesmente segue com a guerra às drogas mesmo. E antes de ir embora, como sempre, antes que vocês perguntem aí nos comentários sobre as fontes que eu usei para gravar esse episódio aqui, a referência principal foi um livro lá da gringa chamado Badges Without Borders, né? Distintivos Sem Fronteiras, que foi onde eu tirei o título desse episódio aqui, Polícia Sem Fronteiras. Chama Badges Without Borders e o subtítulo do livro é justamente o tema do livro e o tema desse programa, como a contra-insurgência moldou o policiamento na América. Esse livro ainda não chegou no Brasil, mas para os mais curiosos e interessados, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. E já aviso que aqui mesmo no YouTube tá cheio de palestras e de aulas com o autor do livro, o Stuart Schroeder. E por fim, saiba que é possível ajudar a manter o Jornal Antijurídico de pé através do nosso Apoia-se aqui, ó, colaborando com quanto quiser, pelo tempo que quiser. Também dá para ajudar a gente através da nossa parceira, a editora Boitempo. Comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte é destinada para financiar esse jornal antijurídico. E última coisa, eu tô sem dinheiro, tô sem saco, tô sem tempo, então simplesmente ajuda muito se você deixar o seu like aí, se inscrever, indicar o canal para um amigo ou deixar o seu comentário com críticas, sugestões, ideias de próximos programas, referências, o que você quiser. Beleza? Até semana que vem. Valeu, falou!